Tenho o prazer de receber aqui ao vivo, presencialmente, com o violão na mão, um dos arquitetos do pop rock brasileiro, né? Leone, que é o nome por trás de versos que marcaram a história da música brasileira e que fizeram parte da trilha sonora de toda uma geração. Ele, para mim, é um dos cronistas aí da juventude que floresceu na redemocratização, eu posso chamar assim, né, Leone? Sim, sim. Depois de 2 décadas, né, de ditadura lá no início dos anos 80. E o Leone se apresenta no sábado na Casa Natura Musical com o show Baladas Sortidas, em que ele celebra algumas décadas de trajetória. Leone, estou muito feliz em recebê-lo, seja muito bem-vindo, que alegria. Pô, a alegria é toda minha aqui de poder participar. Isso aqui é uma instituição nacional, né? A Rádio Cultura, né? É verdade. Que Verdade. legal. Bom, Baladas Sortidas é o nome do show, né, que vai rolar sábado e também o nome do EP que você lançou no ano passado. Que, aliás, tem cada música boa nesse EP, Leone. Tem várias composições lindas com gente muito fera, assim. Eu confesso para você que eu estou descobrindo esse EP agora, tá? Ah, que bom. Essa coisa de ser jornalista e pesquisador musical tem coisa que passa mesmo, que não chega, é muita gente, que é muita demanda, é difícil dar conta de tudo. Não, é muita maluquice, porque hoje em dia o Spotify lança por dia o mesmo número de músicas que nos anos 80 se lançava em um ano. Que loucura isso, Assim, né? não dá para dar conta mesmo. Sim, E é muito, assim, é muito legal porque é muito democrático, então todo mundo pode lançar música. Por outro lado, a divulgação ficou impossível, né? As pessoas acabam ficando presas no que já conhece, no que é sim, antigo, porque não dá tempo de conhecer tudo, né? sim. Então, assim, mesmo as pessoas que me seguem nas plataformas acabam não sabendo que eu lancei coisa nova, porque botaram lá aquelas músicas já na lista. Tá. Então, assim, é esquisito. O Paul Simon, e olha que não era nessa época de muita informação, mas o Paul Simon, no começo ali dos anos 90, ele falou que a música pop é muito ligada na novidade, né, na garotada. E aí você vai trabalhando e vai ficando menos importante. Não menos importante, o seu trabalho recente fica menos importante. Sua carreira, né, de quando você era jovem, é o que é o mais importante. Aí ele fala que quando ele finalmente entendeu o que é o ofício do compositor e estava fazendo as melhores músicas, ninguém mais estava prestando atenção. E é um pouco o que acontece. Você está falando, por exemplo, das músicas do Baladas Sim, Sortidas. Se eu falar dessas músicas, a maior parte das pessoas não conhece. Dos meus fãs, não estou falando do grande público, estou falando dos sim, meus fãs. Se eu falar dessas canções, eles não conhecem. Só vão conhecer as canções do começo da carreira, né? sim. Não, e tem canções assim super deliciosas e pops, né? Em Baladas Sortidas, umas parcerias assim com o Zé Cabaleiro, com o Frejá, com a Zélia, Sim. e com essa galera nova também, né? Você é antenado com a galera nova, né? Eu estava comentando com ele que eu vi ele na segunda-feira na audição do Ítalo, que compositor maravilhoso, de Alagoas, né? O Ítalo é maravilhoso, até porque ele é muito particular, né? Ele não parece com nada. Sempre tem na coisa da geração um certo, uma certa estética que une as pessoas, né? Ele é muito diferente de tudo, inclusive dos alagoanos que vêm para cá. Tem uma coisa da delicadeza, do Bruno Berli e tudo mais, mas é um jeito de compor que é só dele, né? É bem Sim. diferente, assim, achei bem Sim, legal. sim. Nossa, e esse disco tá lindíssimo. Eu já tô tocando, inclusive, na Ah, é? galeria, o Catatal. Catatal, né? Maravilhoso. Bom, Leone, eu queria te voltar um pouco lá para trás, até para poder entender o Leone, né? E entender também o ambiente musical e afetivo que te formou. Você, lá nos anos 60, nos anos 70, o Rio de Janeiro tinha uma efervescência musical única. Então, era a bossa nova, a tropicália. O que tocava na vitrola da sua casa quando você era criança? Cara, minha mãe é que gostava de música. Meu pai não ouvia nada, não ouve nada. A minha mãe gostava muito de música, ela veio do interior do Espírito Santo. E ela foi contemporânea, em Cachoeira do Itapemirim, do Roberto Carlos. Assim, ela estudou com o irmão do Roberto Carlos na escola, o Lauro. E então, assim, Roberto Carlos era sempre, né? Era assim, era o ídolo lá de casa. Mas minha mãe gostava muito de canção nos Estados Unidos, né, canção americana, essa coisa de Frank Sinatra, Johnny Mathis, então isso também rolava. E rolava um pouco da. Elis Regina também, tinha uma coisa de Dois na Bossa, Elis Regina e Jair Rodrigues.
Era basicamente isso que tinha na minha casa. E a gente assistia juntos aos festivais da canção, né? Não os de 68, eu ainda era muito novinho nessa época, mas os de 70 e pouquinhos que passavam na Globo, Festival Internacional da Canção, FIC, né? Sim. E eu assistia muito isso com ela. E eu gostava muito de música, tanto que eu comecei a tocar violão muito criança. Assim, sei lá, com 10, 11 anos eu pedi um violão e comecei a tocar e pedi um professor. E, assim, música sempre foi um interesse forte para mim. E na adolescência você se lembra assim do disco que você ouvia até furar e que, de repente aquele disco que te deu o estalo para você começar a escrever também, a compor? Olha, eu comecei numa coisa bastante eclética, né? Assim, na minha escola, eu me lembro disso que até hoje eu acho inacreditável. Era segunda série. Segunda série é 8 anos, 8 anos. 9 anos. É muito neném ainda. É, eu ia para casa dos amigos escutar música com essa idade. E tinha um amigo especial que ouvia muito rock and roll. Então eu comecei ouvindo. Eu já ouvi essa coisa de MPB e de música americana com a minha mãe e comecei a ouvir rock com os amigos. E aí era Yes, é, Led Zeppelin, essas coisas assim. E eu comecei a querer tocar música por causa desses amigos, né? Não era muito por causa da MPB, era mais por causa do rock. Mas quando eu decidi tocar, já era uma coisa new wave, pós-punk, que era Tá. muito mais fácil de tocar do que as coisas do Led Zeppelin, as coisas do Yes. Então, me inspirei muito em Police, The Clash, Pretenders, uma coisa de rock new wave. Foi nessa hora que eu falei, isso eu consigo tocar. Mas eu já tinha vontade de tocar antes. Eu fiz aula com um baixista que tocava no Vimana. O Vimana era a banda que tinha Lobão na bateria, Lulu na guitarra e Rich nos vocais. E esse meu professor tocava com eles. Eu conheci todo mundo aí nessa época. E aí já era uma coisa. Eles tinham uma coisa meio progressiva, mas já era mais rock and roll e tudo mais. Então é essa mistura. E eu nunca deixei de ouvir música brasileira também, né? Luiz Melodias tocava muito lá em casa, mas aí já por minha conta, porque eu comprava os Sim, discos, né? sim, sim. Chico Buarque, Caetano Veloso, Gil, isso sempre tocou muito lá em Sim. casa. Você está comentando sobre, imagina, você tinha 8, 9 anos e já ia e se encontrava com os amigos para escutar rock, né? Eu estou vendo assim o que que era ser analógico, né, naquela época, porque ouvir música para gente, ouvir rádio, né, ir a uma loja de disco era o nosso entretenimento, né? Eu lembro eu de muito novinha também com a minha amiga lá de 10 anos, Cláudia Seff, jornalista, minha bestia, uma das minhas melhores amigas. O que a gente trocava, assim, de música, ela pegava os vinis dos pais dela e a gente ficava escutando. Aí eu pegava alguma coisa lá da minha casa e a gente. Era uma brincadeira, era uma diversão e a gente era criança, né? E gravar fita cassete, né? Isso, gravar fita cassete, tirar a voz do locutor, ficar tentando pegar a música X do rádio. Exatamente. Que jeito bom, né, de ouvir música. Eu me lembro que durante toda a minha adolescência, depois eu tive um amigo, tipo, meu melhor amigo de escola, é, ele tinha uma conta numa loja chamada Modern Sound, lá no Rio, que era a única loja que vendia disco importado. E a mãe dele tinha muita grana, não sei o quê, então ele podia ir lá pegar e depois a mãe acertava. Então, assim, ele era o nosso ídolo, porque a gente ia para casa dele e ouvia os discos que tinham acabado de sair, que ainda não tinham sido Sim. lançados no Brasil, mas já tinha a versão importada. Então a gente ia direto lá ouvir com ele. Mas eu me lembro também da gente ouvir muito o Clube da Esquina 1 e 2. Assim, mas isso, a gente sentava na frente da caixa e ficava ouvindo. Sim. Sem telas, né? Porque não tinha, no máximo o encarte do disco, né? Quem tocou aqui, o Boa. produtor, Não, não eu sei o ficava quê. devorando aquele encarte, achava Exatamente. tudo divertido, né? Qualquer ficha técnica, muito divertida. Agora, assim, a gente está falando, você ainda é muito jovem, e sobre a escola também foi um celeiro, né? Você Sim. formou sua. O Kid de Abelha foi formado também na escola? Você Não, conheceu a Paula na escola? não. Como é que foi Conheci na isso? faculdade. Na escola, foi a minha primeira banda, que chamava Crisma. A gente estudava numa escola de padre, né? O Santo Inácio. E
aos 14 anos, você tinha que decidir se fazia crisma ou não, porque todo o resto a família decidia, né? O Sei, batizado, a primeira comunhão, não sei o sim. quê. E a crisma era uma decisão individual. E a nossa banda se chamava Crisma e ninguém tinha feito a crisma. E aí, quando a gente foi para a faculdade, alguns amigos saíram, porque, não, vou viver uma vida séria, não dá mais para tocar, você é engenheiro, você é economista. E aí, eu e o Beni Borja, que era o baterista, a gente foi para PUC estudar direito. Caramba, você fez direito. Você se formou? Não me formei. E na faculdade a gente começou a procurar gente para substituir esses amigos. Foi aí que eu conheci a Paula na aula de francês, e o Beni conheceu o Jorge Israel, que fazia engenharia, através de um amigo em comum. E aí, depois de um tempo, só que a gente achou o Bruno Fortunato por indicação de alguém, mas não tinha nada a ver com a PUC. Mas aí o Kid de Abelha apareceu dessa reformulação do Do Crisma. Crisma, tá. E a Paula também estava na faculdade de Direito, não? Não, a Paula fazia desenho industrial. Tá. Todos na faculdade. Todos na faculdade. E vocês surgem lá no cenário, né, em 81, um momento de transição política, né? Como é que era isso para você, ainda muito jovem, nessa transição política? Você sentia esse peso na época? Eu senti mais quando eu fui para a faculdade mesmo, né? Porque eu entrei na PUC em 79. Em 79 foi o começo da abertura, mas ainda era governo militar, né? E aí que eu senti essa efervescência, né? A coisa do movimento estudantil. Porque o Santo Inácio era um colégio de gente rica, né? É, e ele é tradicional até hoje, né, o Santo Tradicional, Inácio, exatamente. que em São Paulo tem também. Fora, e tinha aquelas coisas, né, que tinha que ter na época, né, de educação moral e cívica, Cívica, sim. tinha essas... E era um colégio muito conservador. Então não tinha muito essa coisa política dentro da escola. A gente via em outras escolas, né, próximas ali que rolava, mas no Centenário não tinha. Mas quando eu entrei na PUC, era gente Ok. falando nos pilotis o dia todo. E foi ali que a gente foi mais impactado por essa história. Mas eu me lembro que, assim, que foi o primeiro Rock in Rio que a gente fez, foi um dos dias foi no dia em que o Tancredo foi eleito indiretamente, né? A gente tinha toda aquela campanha das diretas, eu até participei, mas não como artista, porque não era artista ainda, né? Era como público. E eu me lembro assim, agora vai dar uma virada. Aí depois ele morreu, entrou o Sarney e tudo, mas depois o Collor, meu Deus do céu. País O complicado. país fica virando o tempo todo, né? Essa que é real. Mas aí, Então, mas a gente tinha uma esperança muito grande, realmente. Então, os primeiros discos do Kid de Abelha, inclusive, não tem nenhuma... Na verdade, o Kid de Abelha, em geral, né? Não teve nenhuma coisa política. não era engajado politicamente, era leve, Era né? leve, exatamente por um momento de esperança, né? Tipo, Uhum. bom, isso aqui a gente pode deixar para trás, que a gente está indo num caminho Num outro legal, não sei o caminho. quê, e vamos falar de coisas que a gente sentia falta, né? Que é falar do jovem na cidade grande, né? A MPB tinha ficado um pouco mais politizada por causa disso, um pouco Sim. mais metafórica, e a gente queria uma comunicação mais direta, né? E vocês conseguiram completamente, porque vocês fizeram a cabeça de adolescentes e crianças na época, né? Sim, E não sim. só vocês, a Blitz, Banda Metrô, Sempre Livre, né? Eu tô lembrando das bandas que tinham muita coisa legal. Nossa, enfim, você vai É. lembrar mais que eu. Vamos tocar alguma então para entrar no Sim, clima? sim. O que que você quer tocar? Não sei o que a gente combinou aqui. Você quer mandar uma, não sei, Garotos ou alguma Pode do Kid de ser. Abelha, Pode enfim. ser, vamos começar com garotos, então. Bora. Seus olhos e seus olhares, milhares de tentações. Meninas são tão mulheres, seus truques e confusões.
se espalham pelos pelos, boca e cabelo, peitos e poses e apelos, me agarram pelas pernas. Certas mulheres como você me levam sempre onde querem. Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos perto de uma mulher, são só garotos. Oh, são só garotos. Seus dentes e seus sorrisos mastigam meu corpo e juízo, devoram os meus sentidos, eu já não me importo comigo. Então são mãos e braços, beijos e abraços, pele e barriga e seus laços. São armadilhas e eu não sei o que faço aqui de palhaço, seguindo seus passos. Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos perto de uma mulher, são só garotos, não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos perto de uma mulher, são só garotos. Coisa linda, gente. O Leone hoje aqui ao vivo, ele se apresenta amanhã não, no sábado na Casa Natura Musical, com o repertório do show Baladas Sortidas. Esse show, você tá aí, tem surpresas boas que vão rolar, participações bem especiais, né, Leone? Sim. Dá um adianto aí pra gente. Esse show vai ser gravado, né? Antigamente seria um DVD, hoje em dia não tem mais isso, vai virar um audiovisual. E a gente vai gravar e eu espero lançar em vinil também esse show. Que legal. E vai ter participações super especiais, vai ter 3 gerações, né? Paulo Miklos, da minha geração, o Johnny Hooker e a Sofia Chablau. Caramba. Sofia Chablau, aliás, cara, é uma das artistas que eu mais gosto no momento. Ela é uma compositora inacreditável. Eu fui ver um show dela com o Kiko Dinucci no Teatro Centro da Terra. Eu me senti em Nova York nos anos 70, de tão experimental que era o negócio, Que sabe? Uma legal. coisa muito legal. E, assim, uma pessoa muito legal também. E eu convidei ela para cantar, não vou dizer qual a música, surpresa, para quem for lá, né? E ela falou, ai, que legal, foi a 5ª música que eu aprendi no violão. Muito fofa, cara. Sim, Ela é sim. mais nova do que o meu filho mais novo, né? Que Tá. toca comigo, inclusive, o Antônio Leone. Sim. E estou muito feliz dessa junção. O Johnny Hooker, que para mim é um dos artistas mais incríveis também, sabe? E muito performático, né? Eu fui ver o show dele novo também, muito bacana. Viver e Morrer na América Latina. Sim, eu Viver e gosto Morrer de Amor demais, na América Latina. Eu gosto demais do Johnny Hooker. É. E você, é isso, você é um cara bem antenado, então, com essa nova geração da música. E sempre foi assim, tipo... Sempre gostei de saber o que está acontecendo. Às vezes não dou conta, né? Muita coisa Muita passa coisa. batida, não tem jeito, mas algumas coisas me interessam mais. Então, hoje assim, eu acompanho, né, o Ítalo, o Bruno Berli, a Sofia, a Ana Frango Elétrico. Elétrico, sim. Tem uma banda que eu gosto muito aqui em São Paulo chamada Os Pelados. Ótimos. Maravilhosos. Manu, né, a vocalista, ela é ótima. Exatamente. Tem muita coisa legal acontecendo, né? Sim. Agora, assim, o Kid de Abelha foi um estouro, assim, você ainda muito jovem, né, Muito Leone? Você tinha jovem. quantos anos na época? Cara, nosso primeiro compacto foi de 83. Eu tinha 22 anos. E foi uma surpresa aquele estouro para vocês, assim, um monte de jovem tocando, de repente, pá, estouraram, ficaram famosos no Brasil inteiro. Como é que era lidar com isso ainda tão jovem? Olha, foi menos o fato de
de tocar bastante, não foi uma surpresa pra gente, porque eu achei que a gente estava muito antenado com o que estava acontecendo, né? Foi quando estourou a Blitz, estourou o Rich, e tinha pouca gente fazendo esse tipo de som, né? Que era uma coisa, como falei, uma coisa mais pós-punk, new Pós-punk, bem wave. new wave, né? Exatamente, Tinha aquelas roupas, todo mundo usava o gel colorido que o pessoal ia, passava no cabelo. Tinha tudo a exatamente. ver com a moda na época. Então eu achei que assim, que a nossa música tinha a ver com aquele momento. Porque sucesso é muito isso, né? Muito o momento, você está no lugar certo, na hora certa. Não tem tanto a ver com o seu talento, né? Tem a ver com isso, que você está. As pessoas estão querendo aquilo, né? Mas o tamanho do sucesso foi muito impactante. Porque a gente já era muito jovem, não sabia nem como lidar com isso, né? Eu imagino. Imagina as confusões, né, na cabeça Sim, de um jovem. E você participou bem desse início, né, do Kid de Abelha. Você meio que fundou o Kid de Abelha, né? sim, Foram 2 discos, acho que você participou sim. do O Seu Kid. Espião e o Educação Que são Sentimental. os discos, assim, que eu acho que são os antológicos aí da discografia do Kid, né? Que seguiu. Aí você sai do Kid. Teve uma briga aí, né? No meio dessa história toda, que você sai, uma briga meio histórica aí, né? Do Kid de Abelha. Sim. Ah, quer dizer, a briga foi o que apressou a minha saída. Eu já ia sair mesmo. É, por alguns motivos, né? Primeiro, assim, quando eu chamei a Paula para cantar, eu estava tocando baixo, mas eu não conseguia tocar baixo e cantar ainda. Quando eu consegui dominar isso, a Paula já era a vocalista consagrada da banda. Sim. Eu tinha vontade de cantar as minhas músicas, porque dos 2 primeiros discos, todas as músicas são minhas. Algumas em parceria com a Paula, algumas em parceria com o Jorge, algumas sozinho. Mas assim, no Kid de Abelha eu não teria espaço. Até que Sim. consegui, no segundo disco, cantar 2 músicas. Mas não tinha muito espaço para isso. Ela era cantora, então eu tinha vontade de ter uma banda onde eu cantasse. E, e tinha uma outra coisa, o Kid de Abelha virou uma banda de estúdio de show. A gente não levava som, porque a gente não tinha um baterista, o baterista tinha saído, a gente não tinha um tecladista e o disco era muito focado em teclados. Toda vez que a gente tinha que ensaiar, tinha que contratar os músicos, sabe? Fazer. Não era uma coisa orgânica. E eu tinha vontade de ter uma banda que eu pudesse ensaiar sempre, tocar sempre. E com os Heróis da Resistência, eu montei uma banda paralela, que era os Heróis da Resistência. O Alfredo Dias Gomes tinha um estúdio de ensaio em casa. Aí a gente tocava todos os dias, todos os dias. Todo dia de tarde ia para a casa dele, a gente tocava horas, refazendo arranjo, compondo e tudo mais. E eu me entusiasmei muito por isso. E em determinado momento da turnê do Educação Sentimental, eu avisei para a banda, olha, quando acabar essa turnê, eu vou sair. É, o que era uma temeridade, né? Uma coisa meio estúpida, né? Você, uma banda fazendo aquele sucesso, você Isso dizer, é vou absurdo, sair, né? é. Assim, não foi uma decisão lógica, mas foi uma decisão afetiva. Aliás, porque a gente entra na música também não por lógica. Se fosse por lógica, eu não entrava. Teria terminado minha faculdade de Direito, né? E aí, isso causou muito problema na banda. E aí, no dia seguinte dessa Esse minha, anúncio. dessa reunião, desse anúncio, é que rolou a briga toda. E aí eu falei, bom, então não dá mais para continuar, né? Ficou famosa, saiu da Pandeirada e tudo mais. Mas assim, eu já ia sair de qualquer maneira. Sim. Aí você vai pro Heróis, enfim, né? Funda o Heróis, Aham. né? Que foi também um sucesso, né? Assim, o Heróis foi. Foi, o primeiro disco foi muito sucesso. O primeiro disco a gente também ganhou disco de ouro. é, mas o segundo e o terceiro foram bem piores, assim, em termos de venda. E, E naquela inclusive, época isso era muito importante, né? e de orçamento também. Então, assim, o primeiro disco a gente gravou com o Liminha no Nas Nuvens, uma produção, sabe, super é, caprichada e com os músicos que também a gente chamava. A gente queria um solo de trompete, então chama o Márcio Montarroios. A gente quer um sax, chama o Léo Gandelman, sabe, assim. Sim. Quer dizer, ele fez junto com o Jorge as coisas, mas seria um naipe de sax, aí chamava essa galera. E os heróis no primeiro disco tiveram todos assim, tapete vermelho da gravadora. Aí, como o segundo não foi bem, o terceiro a gente gravou Nas Nuvens, mas não com Liminha, com o Ricardo Garcia, que era quem fazia a manutenção do estúdio. Não teve nenhum músico convidado, sabe? Uma coisa assim, e um orçamento pequenininho. E era uma época também que o rock estava em decadência nas gravadoras.
né? Assim, o meio dos anos 90, o começo dos anos 90, foi a época que apareceu axé, sertanejo, Total. e o próprio pagode, teve uma primeira onda de pagode, né? E vendia muito mais que o rock. Pro rock, Então a sim, gente acabou sim. ficando sem espaço. Mas o primeiro disco foi muito, a gente fez muitos shows, a gente correu o Brasil todo. Sim. Tem o Lula, que é o nosso ouvinte aqui, ele mandou uma mensagem e ele falou o seguinte: Leone, parabéns, obrigada pelo seu trabalho. Te vi no palco ano passado em um evento do ICL Ah, legal. e, e aí ele falou: por que o Heróis da Resistência com você e o Jorge Chay não seguiu na estrada? Enfim. Ah, essa foi uma decisão da própria banda, porque os heróis mudaram muito, né? Assim, a gente começou com o Alfredo e o Lulu Martã. O Alfredo era o baterista, o Lulu Martã era o tecladista. E em determinado momento a gente meio se desentendeu quanto aos caminhos e tudo mais, e os dois saíram. E a partir daí a banda teve uma certa rotatividade de integrantes. Em determinado momento a gente não tinha mais contrato. Depois desse terceiro disco, a gente não tinha mais contrato com gravadora nenhuma, as gravadoras não estavam mais interessadas em banda de rock. E eu tinha um repertório, que foi o repertório do meu primeiro disco solo, que tem o Garotos 2, e que era uma coisa mais leve, mais pop e mais dançante. E a banda queria fazer uma coisa hard rock, a banda da época, né? E a gente acabou se desentendendo por isso, porque eu não tinha esse repertório para fazer esse disco que eles imaginavam, nem a voz para isso. E aí eu perguntei para eles: olha, eu tenho esse repertório, se vocês quiserem seguir comigo, a gente faz como Heróis da Resistência, senão eu vou fazer solo. E eles preferiram não assinar. Acabaram Sim. gravando comigo, mas não assinaram como Heróis da Resistência. Sim. Agora você fala da decadência do rock já lá no início dos anos 90 com as gravadoras, né? Muitas décadas já se passaram até então, o mercado musical mudou muito desde então. Sim, E na audição do Ítalo, eu conversei lá com a Bruna Limonda, não sei se você conhece ela, compositora, cantora pernambucana, sim. e ela estava comentando comigo que ela foi júri do Prêmio da Música Brasileira, que ela escutou assim, tipo, quase 5.000 discos, que é uma Caramba. loucura. E para ela foi um exercício de escuta muito importante, até como artista. E ela falou, cara, que ela entende assim que o que está sendo produzido no Brasil hoje tem um retorno à MPB, tem um Sim, retorno mesmo muito forte. essa MPB, né? Os anos O 70. que você acha que é a MPB, né? O que você define como MPB hoje, Leone? Eu acho importante ouvir isso de você. Cara, eu nem sei, porque é uma coisa bastante genérica, né? MPB é tudo que não é tipicamente samba, que não é tipicamente bossa nova, é essa mistura, É né? essa mistura que a gente pode falar que é lá dos aquele significado lá que teve nos anos 70, É, assim. sei lá, fim dos anos 60, com Anitta, para Tropicália, você né? é MPB? Em algumas coisas sim, Sim, né? Em outras sim, coisas é bem pop internacional, inclusive, sim, né? Que ela sim, vai atrás disso. Assim, essa definição para mim é o menos importante, né? sim, Essas fronteiras são muito é, aleatórias, né? Cada um imagina uma coisa do que seja MPB. Eu acho assim, MPB começou como o que era música brasileira, mas não era tocado da forma típica, né? Assim, era samba, mas não era tocado de um jeito que todo mundo tocava, ou música nordestina, mas que não era regional e tudo mais, e aí tudo foi entrando no mesmo saco, que eu sim, acho que é essa coisa meio antropofágica mesmo, né? De misturar as coisas. sim. É um rótulo difícil, né? Assim, Difícil, difícil. mas aí, Mas eu sei que a galera, assim, essa galera dessa geração se volta muito para os anos 70 mesmo, né? Assim, teve um retorno antes da morte do Macalé, que ele voltou a fazer muito show, uhum, né? Assim, uhum, o Gil é uma influência fortíssima, o Caetano é uma influência fortíssima. sim, Assim, sim, eu acho interessante isso sim. de. Mas aí ela me fala que não tem rock, que o rock, assim, sumiu o rock brasileiro, né? Como é que você vê isso também hoje? Eu acho que tem um certo retorno, assim, a Sofia Chablau é isso. Sim, a Sofia Bruna Lucchesi, mas é pouca gente, Sim, né? agora tem essa banda Undo, que é a banda do André Frateschi, Uhum. que eu até fiz umas músicas com eles. É bem uma banda de rock inspirada nos anos 80,
Guilherme G, né? Essa turma. O Pelados tem muita coisa Sim. de rock. Assim, só que já é uma mistura, né? Assim, a Sofia Chablau, por exemplo, às vezes é punk, às vezes é MPB, às vezes é bossa nova, né? Assim, acho que não tem mais muito essa coisa do rock, de ser só rock, né? Que tinha lá nos. O que de abelha era Sim. chamado de rock, a gente pode chamar. Para mim era um pop rock, Pop né? rock, Assim, sim. mas eu acho que tem uma certa volta, principalmente em São Paulo. Eu vejo uma cena de rock interessante aqui. Tem muita banda, que era uma coisa que não tinha mais. Você vê assim nas listas de mais tocados da Billboard, faz tempo que não tem banda. É tudo artista solo, sabe? Seja mulher, Beyoncé, ou, sei lá, Lady Gaga, não sei o quê, ou seja, os homens. É artista solo. Artista solo, sim. As bandas meio desapareceram. E eu acho que eu vejo aqui em São Paulo uma volta de bandas, sabe? Então acho que tá aí. Assim, o rock ficou uma música velha. Mas para a galera que está olhando, né, para a música brasileira dos anos 70, não é mais velha que isso. Então é mais uma possibilidade. Não é mais aquela coisa da juventude. Ah, quando eu crescer vou ter uma banda de rock. Isso, né? Não é isso, já não é uma coisa revolucionária. E o rock se mostrou meio conservador, né, politicamente, né? Assim, o rock tinha a ver com o hedonismo, mas que é uma busca individual de prazer, individual de direitos individuais, né? Quero ter meu cabelo comprido, quero fumar o que eu quiser, quero transar com quem eu quiser, não sei o quê, mas nunca se engajou no... Quer dizer, tem artistas, né? Eu também não vou generalizar. Tem o The Clash, tem algumas bandas que eram visivelmente mais voltadas para o social, mas era sempre uma coisa muito pessoal e virou uma coisa mais conservadora politicamente, que eu acho que não atrai tanto a galera mais jovem. Mas eu acho que isso é cíclico, né? Eu acho que volta também. Tá aí, é uma ferramenta para ser usada, é uma Sim. linguagem para ser falada também, né? Sim, sim. Vamos com outra? Vamos. De repente, alguma do Heróis? Só pro meu prazer, enfim, você que escolhe dublê de cor. Dublê, pode ser o dublê. Eu não reconheço mais, olhando as fotos do passado, o habitante do meu corpo, esse estranho dublê de retratos. Talvez até eu já vivesse em algum corpo emprestado, esperando só por você pra reunir meus pedaços. Foi tanta força que eu fiz por nada, pra tanta gente eu me dei de graça. Só pra você eu me poupei. Será que o tempo sempre disfarça? Tomar um disso tudo passa. Desculpa as mágoas que eu deixei. Eu já dei a outra alma aos bruxos e vampiros. Quero que eles façam a festa enquanto eu me retiro. Só você sentiu por mim o que nem eu sentiria. Você foi o meu escudo e eu a própria covardia. Foi tanta força que eu fiz por nada, pra tanta gente eu me dei de graça. Só pra você eu
me poupei. Será que o tempo sempre disfarça? Tomar um dia isso tudo passa. Desculpa as mágoas que eu deixei. Se você ainda acreditar, eu prometo dublar seu corpo, te proteger, te poupar das dores, te devolver o amor em dobro. Não se ama amor em vão. Foi tanta força que eu fiz por nada. Pra tanta gente eu me dei de graça. Só pra você eu me poupei. Será que o tempo sempre disfarça? Tomar um dia e isso tudo passa. Desculpa as mágoas que eu deixei. Coisa linda! Leone aqui, gente, comigo. Que privilégio ver você aqui comigo, tocando ao vivo presencialmente. É isso, gente. Música ao vivo aqui no rádio, aqui na Rádio Cultura Brasil, no Galeria. E o rádio foi um veículo bem importante para você, né? Nossa, o rádio, muito a TV importante. também, mas o rádio, o que tocava de música do Heróis, do Kid Abelha, enfim, as suas. Não, era impressionante. Eu ouvi muita rádio. Na verdade, eu me tornei compositor porque eu ouvia rádio. Ouvia rádio que tocava música popular, né? E música é uma linguagem, né? Nem você aprende a falar repetindo, né? As pessoas, o bebê fica ouvindo e começa a repetir. Sim. A gente aprende a ser compositor repetindo as coisas que a gente está ouvindo. Começa a tirar as músicas e aprende a linguagem da música popular. Eu aprendi em rádio mesmo. Sim. Claro, comprava disco e tudo mais, mas eu ouvia rádio o tempo todo. E quando o Kid Abelha começou a tocar, assim, eu acho que a maior emoção que eu tive foi ouvir uma música minha no rádio pela primeira vez. Sim. E aquilo para mim, assim, a rádio é artista consagrado. A partir dali o cara tá rico. Tocou uma vez na rádio, pronto. É um artista consagrado, os shows vão lotar. Era o que eu tinha na cabeça, assim. Primeira vez que a gente ouviu, na verdade, não foi nem do single que foi lançado, umas músicas que a gente botou na Rádio Fluminense, que a gente gravou sozinho, num estúdio sem produtor. É um som ruinzinho e tudo mais. Mas o pessoal da Rádio Fluminense ligou e falou, olha, vai tocar no sábado às 3h15, não sei o que, a música. A gente reuniu a família, né? Para a primeira vez que a música tocou no rádio. Sim. E depois, quando a gente lançou o single, eu ficava trocando de rádio, procurando a música. Sabe? Aí tocava num... Acabou, eu trocava rádio para ver se estava tocando em outra, não sei o quê. E o rádio tem uma força até hoje, né? Que pode falar o que for, o streaming, o podcast, mas o rádio tem uma força ainda, assim, para divulgar a cultura, que é muito... Hoje eu estou num dia de luto. Não sei se você é ouvinte das rádios aqui em São Paulo, porque hoje vai acabar uma rádio Eldorado, que me construiu, né? Como ouvinte, Sim. Também como profissional de rádio. A minha relação com a rádio, com a Rádio Eldorado, ela é sempre uma relação de ouvinte. E te juro, assim, que essa semana eu estou, assim, doída, porque eles estão fazendo uma despedida, assim, de destruir o coração do ouvinte, né? Eu ouço a rádio desde que eu sou uma criança. Então, assim, é um luto tremendo, assim, imaginar que essa rádio vai ser tomada por uma outra rádio, uma rádio comercial, uma rádio, com certeza, ainda... Que tem outro propósito, que não é a divulgação da cultura, que é outra coisa, e isso dói muito, assim. É triste. É muito triste, né?
quando eu cheguei em São Paulo, que eu estou aqui há 2 anos e pouco, foi das primeiras rádios que me chamou para fazer entrevista. E lá tem umas entrevistas longas também, que nem essa Sim, sim, daqui, sim. né? Foi com a Roberta Martinelli. Sim, a Roberta está aqui também. A Roberta tem um programa aqui Ah, também, é? tanto na TV quanto aqui na Rádio Cultura Brasil, que é o Cultura Livre na TV, né? O que passa lá a gente também transmite aqui. Mas dói, viu? Dói, não. E rádio é. A rádio, inclusive, quando eu comecei, eu fiz faculdade de letras, né? Também não me formei. O Paulo Henriques Brito, que agora é imortal, ele era casado com a Santuza, que é uma pesquisadora de letras também, mas muito ligada à música popular. E eles têm uma tese que um dia eu queria ver se alguém já escreveu sobre isso, de que o que criou a nossa língua brasileira foi música popular na rádio. Porque até o começo, sei lá, até a primeira metade do século XX, o Brasil era um país de analfabetos, né? A maior parte das pessoas não sabia ler e Sim, escrever. isso é A real. gente não tem um texto fundador, né? Mesmo Machado de Assis sendo o que foi, ninguém fala, né, feito os Lusíadas ou feito as coisas do Shakespeare que fundaram a língua portuguesa ou a língua inglesa. O que parece que unificou a língua brasileira em todo o território foi a música popular, que você não precisa saber ler, através da rádio. Sim. E falta muito, né? Eu acho assim, o algoritmo, ele não dá conta de apresentar música para ninguém. O que que você acha? Não é a função dele, né? A função dele é dar lucro para o dono da plataforma. Sim. Então, assim, ele nem pensa nisso, não passa pela cabeça Ele dele. vai indo E e ele não vai. pensa nem nos artistas, né? Porque ele fica sugerindo aos artistas o que os artistas devem fazer para tocar mais na plataforma dele. Em vez de pensar, pô, que artistas são legais para tocar aqui? Não. Então, se você não fizer do jeito que eles estão dizendo para você fazer, para agradar o algoritmo, você só some. E não tem nem a possibilidade de você ser rebelde. E quando você estava numa gravadora, chegasse o diretor artístico e dissesse, não, você tem que fazer assim ou fazer assado, você podia brigar com ele. Agora não, em vez da gente ter alguém para dar um socão, você quer agradar o algoritmo. E que não tem absolutamente nada a ver com cultura, tem a ver com maior lucratividade da plataforma para o dono da plataforma, né? Então, assim, não tem absolutamente nada a ver com cultura. Música ali é mercadoria, tanto que eles aceitam a música feita por IA, né? A quantidade de música feita por inteligência artificial Tá crescendo muito, né? em algumas plataformas já é 30% do que é loadado todo dia. Então, assim, eles não têm a menor preocupação com isso, ao contrário das rádios, principalmente as rádios como eram, né? Porque a rádio é uma concessão pública, deveria fazer o que vocês fazem, né? Mas também não, a rádio é um balcão de negócio na maior parte das vezes, Ainda né? é, né? É. E você, ó, é isso, a rádio comercial ainda é um balcão de negócios, o jabá ainda acontece, e o artista independente depende também do algoritmos, né, de viralização. O que você acha mais cruel nisso tudo? Mais cruel é quem está começando agora. Porque assim, eu tenho um público que foi estabelecido antes disso Sim. e que vai nos meus shows, ouve minhas músicas. Quem está começando agora é uma disputa inacreditável, assim, porque tem que fazer conteúdo todo dia, o tempo Ah, todo. isso é Você desesperador, né? lança uma música, Sim. você tem que lançar post durante 2 meses, todo dia, falando da música, senão a pessoa não fica sabendo. E, e, assim, você está sozinho, porque você tem que concorrer com mais 1 milhão de pessoas. Então, você acaba fazendo menos música por causa disso, você acaba se encontrando menos com as pessoas por causa E o disso. Começando Agora a gente fala de gente que está aí no terceiro, quarto, quinto, sexto disco. A gente não está falando de gente né, que está estreando. Exatamente. E as pessoas são. Também é muito nichado, né? Então, assim, um artista pode ser grande para um grupinho pequenininho e ser totalmente desconhecido no resto do Brasil. Até quem é muito conhecido, assim, uma vez eu fui fazer o programa do Mion, e aí tava a Margareth Menezes, eu e uma dupla sertaneja que, assim, que eu não conhecia. Eu rodo muito o Brasil, então eu vejo os nomes das bandas, das duplas, eu conheço. Essa dupla, nunca tinha ouvido falar dela. Falei, que legal, ele tá abrindo espaço aqui para uma galera nova. Quando eles tocaram antes de mim, aí o Mion apresentou,
a banda que teve a música mais executada no Spotify no ano passado, não sei o quê. Os caras tinham muito mais seguidor que eu, faziam muito mais sucesso que eu, e ao mesmo tempo, para mim e para minha turma, anônimos. Sim, você não conhecia. Não conhecia. Antigamente você tocava na rádio, a Ivete Sangalo estourou na rádio, não tem possibilidade de um brasileiro não conhecer a Ivete Exato, Sangalo. exato. Hoje em dia o cara pode ser a mais executada do Spotify e ser um anônimo para um grupo enorme de pessoas, né? Isso é muito doido, né? E isso é muito desafiador mesmo, né, pro É, artista. eu acho. Sim. Eu acho porque não tem muito mais experiência coletiva, né? Você faz parte de um grupo, de uma bolha. Eu acho muito. Empobrece muito, né, a cultura, o debate cultural e tudo mais. Assim, eu acho triste, mas é isso, né? A gente vive nesses tempos. Eu acho, inclusive, que esses tempos estão para acabar, não para acabar, mas para mudar radicalmente, porque já tem um cansaço disso. Eu não vejo artista que não reclame de estar fazendo conteúdo. Não, Né? é para tudo, né? É Não, para agora até tudo. dentista tem que fazer Dentista tem que fazer conteúdo, né? conteúdo. Daqui a pouco guarda de trânsito tem que fazer, né? Não, uma loucura. É muito cansativo. E é muito cansativo esses tempos de vício em tela, né? Porque hoje em dia a gente vê o mundo inteiro viciado nas telas, nós todos, né? E o quanto isso desgasta a gente, desgasta a nossa cabeça, desgasta tudo. Tempos difíceis, eu acho. São. E eu acho que tá chegando num limite, sabe? De desgaste, essa coisa de doença mental, né? De ansiedade, de depressão. Acho que tem muito a ver com os nossos tempos, né? Tem muito a ver com o sistema, Os né? jovens doentes muito cedo, tomando remédio psiquiátrico, enfim, complicado, É né? muito complicado, porque a gente já não tem mais nenhuma segurança social, né? Assim, os trabalhadores cada vez mais menos protegidos pelo Estado, essa cultura, né, de que você é o empreendedor de si mesmo e se você não dá certo, a culpa é sua, que não se esforçou. Ou seja, você está na merda e a culpa é A sua. culpa é sua, exato. Difícil, ó. Chegaram algumas mensagens carinhosas aqui, ó. Me chamo Mariana Leone, eu amo as suas músicas desde o Kiki de Abelha e você está mais gato do que nos anos 80. Mariana! Obrigado. Ó, o Reginaldo. Cara, escutar essa conversa me faz voltar para um tempo maravilhoso da minha vida. Muito obrigado por tudo. Eu sou muito fã do Leone e do programa da Fabi. Um presente do rádio, que bom. Obrigada, Reginaldo, querido. Aí a Lilian pergunta, qual a música mais pedida nos seus shows? E com quem você ainda não compôs que você gostaria de fazer uma parceria? Lilian. Olha, a música mais pedida nos shows, quer dizer, não é pedida, porque eu sempre toco, é o Garotos 2, todo mundo quer ouvir, mas todo mundo quer ouvir o Exagerado também, Por que não eu, Só pro Meu Prazer. Eu sei, talvez sejam as mais pedidas em geral, essas. Sim. Exagerado, como é que foi essa parceria? Você consegue, assim, lembrar desse momento de parceria com o Cazuza? Lembro bem, e tá bem registrada também. O Cazuza e o Ezequiel Neves foram lá em casa. Na época eu dividi apartamento com o Léo Jaime e o Léo não estava. E eles foram e levaram a letra e o Ezequiel falou que queria uma canção que fosse um hit. Porque na época, além dos hits do Kid de Abelha, né, a gente tinha lançado o primeiro disco e 7 músicas tinham tocado no rádio. E aí eu fiz a Fórmula do Amor com o Léo e também foi um sucesso. Foi o sucesso do Léo no disco Sessão da Tarde, entre outros, mas foi um dos grandes sucessos. E aí o Ezequiel falou, não, esse cara vai fazer música com Cazuza. E também para ficar um pouco diferente do Barão, porque ele estava para sair do Barão e fazer a carreira solo, então queria diferenciar um pouco. Aí eles foram, levaram a letra, na verdade não era uma letra, era um poema grande, assim, e falaram que eu podia editar à vontade, e o Cazuza falou que queria que fosse um bolero. Aí eu falei, mas bolero, Cazuza? Eu nunca fiz um bolero na vida. Ele falou, não, é porque exagerados são os latinos. O pessoal na Inglaterra é todo contidinho, ninguém é exagerado ali. Tem que ser um bolero. Eu falei, cara, esquece, eu nunca fiz um bolero na vida, deixa aí, eu vou ver o que rola. E aí eu me lembro que eu mexi bastante no poema dele, e agora dá para ver as duas versões, porque ele lançou um livro de poesias do Cazuza, Sim. que tem as duas versões, a versão que ele me deu e a versão final da música.
que tinha um monte de outras coisas que depois eu falei, poxa, eu devia ter usado isso. Tem umas coisas bem Cazuza, né? Uns passarinhos mortos no liquidificador. Que ele morava na kitnet em Copacabana. Tudo isso estava lá. Mas sim. não cabia tudo numa letra, eu tive que Sim, escolher, sim. né? Então isso está bem documentado, inclusive. E agora saiu um livro chamado 1985, o ano que repaginou a música brasileira, que eu escrevi sobre esse disco. Porque esse disco saiu o primeiro disco do Cazuza, né? Que saiu em 85. E eu escrevi e eu conto essa história, né? Do Exagerado e de como é que, ouvindo hoje, eu entendo o que o Ezequiel queria, né? Que era isso mesmo, que fazer um disco muito mais pop, muito menos rock. Porque quando eu fiz o Exagerado, eu fiz pensando no Barão. E aí quando eu ouvi a gravação, achei ela muito arrumadinha, né? Porque a ideia era uma coisa mais assim, e a coisa tinha um tecladinho, assim, tinha uma Sim. guitarra pesada, mas ela estava baixinha, assim. Aí depois que eu entendi que eu tinha entendido errado. O que ele queria era uma coisa pop, não era uma coisa rock and roll. Sim, Então isso está bem documentado. Tem lá no livro do Cazuza, tem nesse livro, 1985. sim. A gente podia ouvir, né? Vamos tocar? Pode ser? Pode. Bora. Amor da minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel, desenfreada, te trago 1000 rosas roubadas pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas, exagerado, jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você não me amar. E por você eu largo tudo, carreira, dinheiro, canudo, e até nas coisas mais banais, pra mim é tudo ou nunca mais. Exagerado, jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Jogado aos seus pés, com 1000 rosas roubadas, exagerado. Eu adoro um amor inventado. E por você eu faço tudo, vou mendigar, roubar, matar, e até nas coisas mais banais, pra mim é tudo ou nunca mais. Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Eu adoro um amor inventado. Coisa linda! Ah, Leone, que delícia! Eu aqui, doidinha aqui com o tempo. Nosso tempo já acabou, Já infelizmente. acabou? Já acabou, A gente quase. combinou tocar outras Quase, também. já foi que foi. Ó, eu te agradeço muito você ter vindo aqui. Sabadão tem show, faz o último convite, faz essa galera ir te prestigiar, que vale a pena. Bom, sábado, na Casa Natura Musical, show Baladas Sortidas, às 9 horas da noite. Vai ser gravado, filmado, então vai fazer parte desse coro eternamente, quem for lá. Todo mundo convidado. Aquece a voz antes de ir, para cantar bem. Boa. E participações maravilhosas e únicas, só vão acontecer uma vez. Paulo Miklos, Johnny Hooker
e Sofia Chablau. Eu estou muito paulista, né? 2 anos em São Paulo, tá ficando já. Tá curtindo Tô morar aqui? adorando, tô adorando. É isso, agradecer a turma que faz esse podcast não, que faz esse videocast Videocast. acontecer, o Celção, a Marina, o Cleison, o Marcelinho lá no estúdio. E é isso, gente. Galeria amanhã de volta às 10. Obrigada pela sua sintonia, pela sua companhia. Um beijo, Leone. Obrigada, querido. Obrigadíssimo.